noite a todos, amigos queridos. Mais uma quarta-feira da nossa reunião, dos nossos estudos. Um abraço carinhoso a todos. Tá aí os dados que a gente sempre coloca para vocês do WhatsApp, 61981159070, para que vocês possam estar encaminhando aí seus nomes, principalmente, né, os nomes para tratamento à distância, e porventura alguma necessidade que queira comunicar conosco, conversar conosco sobre algum trabalho da instituição, tá bom? Sugerir temas, fiquem à vontade para comunicar conosco. Ele funciona só o WhatsApp. Sempre que é possível nós entramos em contato, visualizamos, né, para ver se tem alguma coisa aí que demanda aí alguma resposta, alguma providência. Tá aí também o nosso Instagram para você poder compartilhar, divulgar. Isso é muito importante. Ao final do nosso estudo, é muito interessante você dar lá o joinha, divulgar, curtir o vídeo. Isso tudo é uma maneira que a gente tem, como vocês já sabem, de divulgar o nosso trabalho e ampliar a expansão aí de todo esse atendimento que fazemos, o estudo reflexivo, em torno aí de 20 a 30 minutos, estourando 40. Mas sempre temos trazido uma mensagem para a nossa reflexão. Hoje nós vamos estudar e ler uma mensagem sobre tribulações. É uma mensagem que está no livro Rumo Certo, Psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição número 37, no livro Rumo Certo. A lição então chama Tribulações, tá bom? Nós vamos então, a mensagem chama Taxa de Sombra, é o título da mensagem, Taxa de Sombra. Nós achamos muito interessante o título e é interessante visualizarmos, lermos, conhecermos e quem sabe fazer uma introspecção, mentalizando aí nossas atitudes, o nosso comportamento e ver o que é possível fazer para seguir os ensinamentos que a espiritualidade tem nos trazido. Para iniciar, nós vamos projetar para vocês aí uma passagem que está lá em Romanos, e essa sim nós intitulamos como Tribulações. E a carta de Paulo aos Romanos fala assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Olha que espetáculo! E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Vamos fazer a nossa oração para iniciarmos. Convidamos a todos a pensarmos em Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre, Maria, nossa Mãe, Maria Santíssima, Mãe de todos nós, Mãe de todas as mães, Mãe de todos os lares, para que possamos, em oração, rogar as tuas bênçãos, o teu amparo, a tua proteção divina para todos nós, por nossos trabalhos de hoje, nossos estudos, nosso momento de oração, em favor dos irmãos que encaminham seus nomes para tratamento e todos aqueles que se encontram em penúria, em sofrimento, necessitando de um amparo divino. Que a tua luz e o teu amor nos envolva agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem. Vamos então dar sequência aqui ao nosso estudo. Taxa de sombra. Olha só que legal. Uma mensagem muito bacana. As mensagens de Emmanuel são muito... de toda a espiritualidade, principalmente recebida pelo Chico Xavier. Mas são mensagens assim que nos falam fundo em nosso íntimo e que merece a nossa reflexão profunda, porque Emmanuel é um grande estudioso do Evangelho, um espírito de envergadura espiritual tão grande e que só nos traz conteúdos profundos e traz detalhados, como eu costumo dizer, nas entrelinhas
nós vamos vendo aí conteúdos, orientações importantíssimas para as nossas necessidades atuais. Quando eu falo atual, eu falo ao longo da nossa existência, independente do ano que ele nos trouxe isso. O Chico psicografou muitos anos de trabalho. Os primeiros livros do Chico lá datam do início da década de 40, tem alguns da década de 30, e até hoje parece que são altamente atuais. Você vê que ele inicia a série André Luiz, por exemplo, o Chico, André Luiz escreve pelo Chico lá na década de 40. Ele começa a trazer essa imensidade de conteúdo que André Luiz nos trouxe e vários outros espíritos. E Emmanuel vem antes, como guia espiritual do Chico Xavier, e um dos espíritos, o Chico, um dos médiuns mais perfeito. Eu não gosto de colocar nenhum mais, eu só uso o perfeito, pela grandiosidade que foi o Chico Xavier, pela seriedade do trabalho que ele executou, a disciplina que ele tinha para executar o trabalho mediúnico. Então as obras recebidas pelo Chico são incomparáveis, são de profundo valor, porque, gente, ninguém escreve tanto e com tamanha profundidade se não tivesse preparo interior para traduzir fielmente aquilo que os espíritos ditaram através dele. Vamos então iniciar a nossa lição. Nós vamos começar aí a projetar para vocês. Taxa de sombra, então, é o título da lição. Em matéria de tribulações, será justo salientar a taxa de sombra que comumente adicionamos à carga de provas salvadoras e regenerativas que, para nosso próprio benefício, a vida nos deu a carregar. Olha, já nesse início, nesse primeiro parágrafo, Emmanuel fala da importância dos problemas que nós passamos, das tribulações ao longo da nossa vida. Elas são salvadoras, regenerativas. Gente, bastaria esse trecho da mensagem dele, de Emmanuel, para fazermos reflexões ao longo da nossa vida. Essa taxa de tribulação que reclamamos, achamos que somos as piores pessoas do mundo em termos de isolamento, da providência divina. Taxa de sombra que nós acrescentamos por nossa conta as provas que já estão determinadas para todos nós. Então veja você que, além daquilo que está programado, muitas das vezes nós complicamos mais ainda, colocamos uma carga além, devido ao desregramento, à indisciplina que ainda nutrimos nesta vida por falta de colocar em prática os ensinamentos divinos, por falta de obediência aos ensinamentos superiores. E que a vida permite. Nós somos livres para isso. A vida permite. E uma vez aproveitando, ele vai nos orientar aqui. Nos ajudaria muito a nos salvarmos e nos regenerarmos, mesmo com essa cota de taxa de sombra que adicionamos a essas provas salvadoras e regenerativas.
em nosso próprio benefício. E que a vida nos deu a carregar porque foi programada. Ela foi prevista pela espiritualidade. E muitas vezes acrescentamos por nossa conta mais essa carga, mais provações. E não tenha dúvida que cumprir o que já está programado não é fácil. A espiritualidade avalia a nossa vida antes de nascermos. Aquilo que damos conta, aquilo que é possível fazermos ao longo da vida, e nós acrescentamos um conteúdo a mais, por indisciplina nossa. À frente, Emmanuel fala assim: a rebeldia é sempre condição negativa. E em se manifestando conosco, na forma de inquietação desnecessária, é dos piores corrosivos da alma, frustrando-nos recursos de realização e oportunidade, serviço e tempo. Estamos lendo de propósito, pausadamente, para que possamos ver a grandeza desse Espírito ao nos tocar profundamente em condutas que todos nós estamos envolvidos. Inquietação desnecessária. Gente, nós complicamos muito a nossa vida por nossa conta, desnecessariamente. Nós já temos um programa reencarnatório de dor, de sofrimento, de inquietação, de tribulação, já difícil. E por falta de confiança, que é a única coisa que eu acredito, falta de confiar nesse programa divino. Nós corremos aí com essas inquietações, com as dúvidas, como se a vida não nos acompanhasse, como se a espiritualidade não acompanhasse o programa reencarnatório. Para que nós temos anjo da guarda? Para que nós temos uma programação espiritual com mentores de alto nível espiritual? Para quê? Para que esse detalhe nós vemos lá no Nosso Lar e tantas outras obras? André Luiz nos traz esse conteúdo detalhado nas suas obras, as programações reencarnatórias, as discussões. Observa-se até uma maquete de problemas que você pode ter no futuro. Você olha lá o organismo em funcionamento, você discute com os mentores. Tem aquele caso daquela mulher que ia reencarnar com um corpo muito bonito, que ela pede, interfere no programa pedindo autorização para que a espiritualidade trouxesse algum defeito físico para ajudá-la. Para que tudo isso? Para que toda essa programação da espiritualidade? E quando chega aqui nós não confiamos, nós duvidamos. E ainda por cima, erradamente, colocamos pesos, conteúdos que não deveríamos. Mas nós somos livres. Se já é difícil seguir a programação reencarnatória, haja visto quando nós complicamos o processo. Outro dia nós falamos aqui, está lá no Mensageiros, segunda obra de André Luiz, o caso do Otávio. Otávio, que não teria compromisso reencarnatório, reencarnou do Nosso Lar, receberia 6 entidades que ele deveria adotar. Ele vai, namora, engravida a sua namorada na época e é obrigado a casar. Principalmente naquela época, se o livro é da década de 40, André Luiz ainda vai contar o caso já acontecido, imagina quando que não aconteceu. Então ele foi obrigado a casar e reencarna a pior entidade ligada à sua esposa. Além dele não seguir no casamento,
ele não consegue adotar as crianças. Ora, se na ficha reencarnatória dele não tinha compromisso matrimonial, por que ele casou? Somos livres. Colocou uma taxa de sombra a mais, pesadíssima, além das provações naturais que compunham o seu programa reencarnatório. É isso que Emmanuel está falando. Nós temos um programa a seguir e, por livre-arbítrio, nós colocamos um peso excessivo. Por que a espiritualidade? Porque dá para aproveitar. Dá para seguir. Se foi possível deixar acontecer, é porque nós damos conta. Tanto é verdade que quando você observar lá o caso Otávio, você vai ver a espiritualidade passou a vida toda dele alertando-o do seu compromisso reencarnatório. Se não fosse possível, a espiritualidade não faria isso. Então ele daria conta se ele se esforçasse. É o que Emmanuel está falando aqui. Se você aproveita, você tem aí um benefício salvador e regenerativo. Você vai evoluir, vai alcançar instâncias superiores. É isso que ele está mostrando para nós. E muitas das vezes nós frustramos, como o Otávio frustrou. Ele nem assume o que ele fez, a taxa de sombra que ele adicionou, as suas provações, e nem cumpre o programa da espiritualidade. E o que mais me impressiona quando você lê lá o caso Otávio do Mensageiros, é que as entidades que iam reencarnar eram entidades amigas dele, que estavam lá no nosso lar. Não eram obsessores, endividados de envergadura tamanha. Eram amigos. E ele então não consegue. Muito interessante. À frente, Emmanuel fala assim, ó. Referimos-nos, sobretudo, ao sofrimento criado por nossas próprias atitudes, de não aceitação diante da vida. Olha aí, a gente complica muito. Reflitamos nisso, podando as aflições que nos amontoam em torno das dificuldades naturais. Reflitamos nisso, podando as aflições. Porque esse peso de compromisso vai nos agoniar. Porque temos dificuldade de cumprir o programa. É possível, é programado para isso? É. Para que tenhamos êxito? Sim. Mas nós complicamos muito, meus irmãos. Então, ele está pedindo para a gente diminuir isso. Parar com essa agonia, com essa aflição. Termos serenidade em tudo. Olha o que ele fala mais na frente. Teremos nascido na Terra com determinado problema físico ou psicológico. Ok. Se o admitimos por lição amiga ou controle edificante, para logo se transforma em bênção de auxílio, ao invés de persistir conosco por empeço a complicar. Tudo que nos ocorre, não importa se eu acredito. Agora ele já entra nos benefícios desses processos de dor que vão acontecendo ao longo da nossa vida. Então, estava programado, ou nós adicionamos ou não, ponto. Ok. Agora, vamos olhar agora o aproveitamento desse processo. Porque é possível, gente. É possível aproveitar. Então ele vai e fala. Provavelmente, no mundo, teremos recebido parentes difíceis. Olha lá, antes, problema físico ou psicológico. Agora, parentes difíceis. Qual é o lá que não tem? Quando eu falo lá, constituição familiar. Estende o lar, o lar estendido, parentes, os companheiros que se agrupam dentro do campo familiar. Necessariamente sem ser os consanguíneos. Se o abraçamos à conta de companheiros destinados a experimentar-nos a paciência e a ternura, para breve se transfiguram em tesouros de sentimentos.
Dá para aproveitar se tivermos êxitos na aceitação desses parentes difíceis. Sofres doenças? Se as acolhemos por ensinamentos justos da vida, elas, as doenças, se transfiguram em cursos de educação. Olha a importância da doença. Uma vez adquiridos por nosso erro. Por que nós adquirimos doença? Desequilíbrio, erro. Emmanuel tem esse estudo. Adoecemos por causa do nosso desequilíbrio mental. Mesmo as doenças congênitas. Nós já mostramos aqui. Vira e mexe, a gente traz esse tema com outras mensagens. Para fortalecer e lembrarmos que tudo tem ordem. O nosso caos, ele gera ordem se nós tivermos equilíbrio e visão. Essa visão que Emmanuel está nos transmitindo, nos passando. Estaremos faceando rude fracasso? Pensa, ao fracassos na tua vida? Se nos dispomos a vará-lo com entendimento e coragem, ei-lo que se nos faz alavanca de apoio para os caminhos de êxito e segurança. Vamos em frente, vamos vará-lo, sabe, ultrapassá-lo com equilíbrio, com coragem, com entendimento, sem reclamação. Podemos aproveitar isso para evoluir, êxito. Caminhos de êxito e segurança. Vamos estar atingindo os objetivos da vida. Achar-nos-emos nos obstáculos da madureza extrema do plano material, ao longo do tempo, né? Vamos envelhecendo, vamos tendo limitações, vamos tendo problemas de saúde. Se aceitamos o desgaste orgânico, sem deixar o trabalho que se nos faça possível na seara do bem, a mais avançada senectude ser-nos-á período precioso de meditação e ajuste espiritual. Olha a importância da velhice. Olha a importância da velhice. Ela pode ser útil para meditarmos, refazermos a vida, refazermos os caminhos. Meus irmãos, é possível. Não somos inúteis em tempo algum ao longo da nossa existência, se soubermos aproveitar tudo o que ocorre conosco. Ah, eu piorei por um problema mental, por um desequilíbrio, por uma inquietação. Ok. Podemos aproveitá-la. Esses problemas podem ser úteis para o nosso crescimento espiritual. Olha como Emmanuel é carinhoso ao nos trazer esses detalhes. Detalhes, gente, nas entrelinhas. Aí ele vai finalizando e fala assim: quando a provação nos visite, aí ele fala, lição preciosa e natural. Lição preciosa e natural na escola da vida. Tem que acontecer, é natural. Temos que ter provações, meus irmãos. Muitas das vezes eu vejo a gente orando, pedindo a Deus para tirar aquela dor, aquela provação. Oi, é necessário. Está programado. Precisamos. É natural. Ao invés de pedir para tirar essa chance ao longo da vida, por que não pedimos forças para vencermos essas dificuldades? Aceitemos o que sejamos e sirvamos com tudo aquilo de que possamos dispor a benefício do próximo, com serenidade e compreensão. E estaremos livres
da taxa de desespero, que em qualquer sofrimento é sofrimento muito maior. Olha só que espetáculo, gente. Nós podemos aliviar as tensões, as tribulações no qual temos e carregamos. Tudo depende do nosso comportamento, da nossa aceitação. Nós necessitamos, olha o que ele fala, né? Lição preciosa e natural. Na escola da vida, é aqui que é a nossa escola. Quanto mais, independente da programação reencarnatória, quanto mais tempo aqui ficarmos dentro desse programa, melhor. Olha que até na velhice, você acha que não vai produzir, você acha que não é útil, você acha que não serve para nada, até na velhice nós podemos aproveitar e nos preparar para uma vida espiritual digna. Meditemos. Essa aula vai ficar gravada aí, ó. Você vai poder passar o texto sempre no YouTube, ou com o título, ou com o número da aula. Essa aula é 183. Ou você entra com o título, ou você entra com a lição taxa de sombra, o título ou o número, 183. Olha como é precioso e como Emmanuel, com carinho paternal, podemos falar assim, o Chico tinha alguns momentos que chamava ele de pai. Sabia? Na intimidade, o Chico chamava ele de pai. Emmanuel com aquela postura de severidade, de disciplina. Ele tinha uma postura imponente. Olha as lições que ele nos traz. Ele explica e nos dá a lição do que fazer, de como nos comportar. É isso que nós estamos precisando, é por isso que nós estamos trazendo essas lições. Ao invés de trazer aqueles temas muito carregados de... Não, está aqui, ó, para que a gente possa meditar, refletir. Nós. Esse estudo é para nós. Não é para eu te corrigir o outro, não. São lições para nós. Por isso que é importantíssimo nós divulgarmos para nossos amigos, compartilhar. É rapidinho. 20, 30 minutos. Quantos minutos nós estamos aí agora, Matheus? 30 minutos, nós estamos encerrando. É rápido. Para a gente meditar, passar para os amigos. Olha que os textos que a gente escolhe é selecionado, não é qualquer texto, não. É texto de conteúdo importante para nós, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Que as bênçãos de Jesus nos protejam, nos iluminem cada vez mais e que esse momento conosco, juntos possamos aprender muito com a espiritualidade que traz aí o estudo do Evangelho e nos traz lições vivas que nós precisamos agora para o nosso crescimento, para o nosso dia a dia ao longo da nossa vida, tá bom? Convidamos a todos nesse momento a fazermos uma oração para os nossos irmãos que estão em tratamento, pediram vibrações, estão doentes, com problemas. Convidamos a todos a levar o pensamento até Deus nosso Pai e queremos, Senhor, te agradecer por tantas e tantas bênçãos que recebemos. E com os estudos que temos feito, Senhor, temos entendido que as provações são importantes, as dores são importantes. Só te pedimos, Senhor, que nos dê condições, nos dê forças para enfrentarmos essas dificuldades naturais da vida, a fim de que possamos sairmos vitoriosos, junto com nossos mentores, com o nosso anjo da guarda, para chegarmos aí no plano espiritual em melhores condições do que aqui chegamos ou do que aqui estamos hoje. Esteja conosco, que essas vibrações, essas energias se estendam a todos os nossos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento e que estão em sofrimento, encarnados e desencarnados, que a vibração amorosa de Maria, nossa mãe querida, possa cobertar a todos nós. Que a tua paz e o teu amor
esteja conosco agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, amigos. Vamos agora rapidamente mostrar aí o trabalho social que nós executamos. Esta semana, ontem, terça-feira, nós fizemos a distribuição da cesta básica para nossas famílias. Vamos trazer algumas fotos do que nós fizemos com o seu recurso, com a sua ajuda. Então nós iniciamos o trabalho de sopa, certo? Iniciamos lá, conseguimos, né, definitivamente começar o trabalho de sopa. Começamos ontem e conseguimos ontem também distribuir alguma cesta básica para nossas famílias cadastradas. Semana que vem nós vamos trazer um pouco dessas fotos, tá bom? Para que vocês possam ver o que nós estamos fazendo com o seu recurso. O recurso que você doa para nós estamos precisando lá mexer com obra, ampliar o trabalho. A gente não usa o seu recurso para isso. O recurso que nós estamos pedindo aqui, distribuindo, mostrando o que a gente usa no enxoval e no uso da cesta básica. As outras coisas a gente faz campanhas por fora, nem estamos colocando aqui. Fazemos campanhas, doações da instituição, do pessoal do grupo. A sua doação, ela é destinada para esse trabalho da sopa, do trabalho do enxoval, do trabalho da cesta básica. Tá bom? Até as verduras ontem nós ganhamos. Nós não estamos tirando recurso da sua doação. Tá bom? Muito bem. Então tá aí o nosso trabalho social, os itens que a gente distribui, tá? É todo mês agora. Antigamente era todo mês, mas agora que as coisas ficaram muito difíceis, nós não estamos ganhando com facilidade. Aí a gente espera a sua doação, a hora que ela chega num valor X, a gente consegue comprar, interar com o que a gente ganha e a gente vai tocando e vai distribuindo. Então semana que vem eu trago aí as fotos do que a gente conseguiu distribuir para vocês, tá bom? Aí os dados para que você possa estar nos ajudando, distribuir para os seus amigos, estender aí o máximo essa nossa campanha, porque o mercado ficou muito caro, muito caro. Então tá difícil, mas nós estamos aos pouquinhos, com a sua ajuda, conseguindo realizar, tá bom? Um abraço carinhoso, até quarta-feira que vem. Curta o nosso vídeo. Quarta-feira que vem nós vamos trazer um novo estudo e no final nós vamos rapidinho mostrar as fotos do trabalho que foi realizado nesse fim de semana, que as bênçãos de Jesus, o que foi executado ontem, na terça-feira, que as bênçãos de Jesus estejam conosco e até quarta-feira que vem. Um abraço, um beijo carinhoso a todos, até lá.